Olá pessoal, seja bem-vindo a 2023. Então nós vamos começar a nossa nova temporada de vídeos para os nossos Table Talks. Então esse ano vai ser um ano incrível, esperamos grandes coisas do Senhor, temos grandes expectativas. Então eu e a minha companheira que está aqui do meu lado, nós vamos dar início a essa jornada de 2023 com os vídeos dos nossos pequenos grupos. Estamos num formato diferente. Estamos num formato meio de que podcast aqui. Então, espero que você aproveite, que você seja edificado. E nesse ano, no início desse ano, nós falaremos sobre o livro de Colossenses. Então, prepare o seu coração, prepare sua Bíblia, prepare o seu grupo, que esse ano vai ser aquele ano. Mais um ano, né? Mais um ano. E que a gente possa estar com o nosso coração aberto para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar e também para compartilhar aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração à medida em que a gente vai fazendo, né, esses estudos e essas meditações aí na Palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos para o nosso primeiro vídeo? Vamos lá. Nós vamos falar então sobre o livro de Colossenses. Bom, trazendo então um pouco de contexto para vocês sobre o que se trata, né, o livro de Colossenses. Então, foi escrito por Paulo e um detalhe interessante é que esse livro foi escrito enquanto Paulo estava na prisão, né? Então, são as cartas da prisão que Paulo escreve e algumas características da cidade de Colossos é interessante a gente entender para poder compreender melhor o que Paulo está falando aqui para os colossenses, né? Então, a cidade, ela era uma cidade de estrada, né? De passagem comercial. Então, o pessoal que ia para Éfeso, ele passava por Colossos e então a gente pode entender que é uma cidade que tinha um fluxo muito grande de pessoas de todas as localidades, que tinham diferentes formas de pensar, diferentes culturas e, obviamente, né, isso trouxe essa característica para a cidade e, sobretudo, alguns pensamentos bem diferenciados acerca da religião, da filosofia, né, da forma de pensar, de como entender o conhecimento. E uma das coisas interessantes, Kleber, é que Paulo nunca esteve em Colossos. Interessante escrever uma carta a uma igreja que ele nunca colocou seus pés lá, mas recebia notícias regularmente. Exatamente, e aí a gente pode ficar pensando, mas como que então uma igreja foi plantada na cidade de Colossos se Paulo nunca esteve lá? E ele era, né, o grande missionário e plantador de igrejas daquela época. Na verdade, quem plantou a igreja de Colossos foi Epáfras. E quem é Epáfras, né? Ali a gente vai ler daqui a pouquinho um pouco ali no texto bíblico, mas Epáfras foi um cooperador de Paulo. Ele era um desses que viajava até Éfeso e quando Paulo estava em Éfeso pregando o evangelho, plantando a igreja de Éfeso, Epáfras foi um dos que ouviu o evangelho da boca de Paulo. E ele se converte a ponto de que ele ia para Éfeso muitas vezes só para escutar o que Paulo falava e ele voltava para Colossos e disseminava tudo aquilo que Paulo estava ensinando lá em Éfeso. Então a igreja de Colossos nasceu dessa forma, por meio de Epáfras. Sim, e ao longo dos vídeos nós vamos perceber que Epáfras se encontra no lugar de dificuldade com a igreja, né? Nós vamos perceber que alguns tipos de dificuldades foram encontradas na igreja de Colossos e leva Epáfras a buscar de Paulo algumas instruções. Exatamente. Então, no momento em que Epáfras, né, cuidando da igreja, se vê em meio a algumas dificuldades, a gente pode começar a pensar assim, imagina, Epáfras era um recém-convertido que cuidava de uma igreja que começava a apresentar alguns problemas, né? Até porque era tudo muito recente, as pessoas ainda não tinham toda a compreensão do evangelho e ele precisava de ajuda para resolver problemas que ele não sabia como resolver. E aí ele vai até a prisão. E é importante saber, nesse primeiro vídeo, nessa primeira menção, é que
Uma coisa que é bom de se destacar aqui é que quando o Epáfras encontra dificuldades, ele busca sabedoria em pessoas que têm uma maior jornada em Deus. Pessoas mais firmes e mais maduras na fé. Pessoas que se encontram numa jornada um pouco mais adiante e através disso se tornam pilares para sabedoria, pilares para instrução daqueles que encontram dificuldades. Então, essa relação entre Epáfras e Paulo é uma das grandes ênfases a respeito do livro de Colossos. Que Paulo vai dar instruções a grandes coisas, a problemas que existiam na igreja, mas ao mesmo tempo o que Paulo vai fazer é compartilhar da sua sabedoria com Epáfras e ajudar Epáfras a vencer as dificuldades. E aí já fica uma grande lição para nós, Sim. né? De sempre que a gente tiver dificuldades na jornada, sempre que a gente tiver problemas que nós não sabemos como resolver à luz da palavra de Deus, buscar conselho com pessoas mais maduras na fé, com uma vivência maior do que a nossa, é também buscar sabedoria, né? Então, na multidão de conselhos existe sabedoria. Então, eu acho que a gente aprende já aí de cara na entrada aí com o livro de Colossenses. E esse primeiro vídeo, nós podemos destacar esse ponto. Quando você tem dificuldades com alguma dificuldade da vida, algum problema que você se encontra, o que sempre é biblicamente aconselhável é que você busque pessoas com maior sabedoria, com uma jornada um pouco maior, que através disso você sempre será edificado, né? Procure pessoas sábias, procure pessoas que são maduras na fé, procurar pessoas do seu convívio que sejam confiáveis, né? Porque nós vamos ver ao longo da carta que os problemas que Epáfras encontrou eram problemas graves, né? De grandes problemas doutrinários, grandes problemas de ataque à doutrina da igreja. Então ele vai a uma pessoa que seja confiável. Então Paulo se torna essa pessoa confiável de Epáfras e por isso ele vai até Paulo para buscar a instrução e buscar todo tipo de direção para esse problema. É isso aí. Então esse foi o nosso primeiro vídeo dos nossos Table Talks e eu quero que você acompanhe conosco os próximos vídeos e essa é a nossa dica. Acompanhe e procure pessoas que possam ajudar você na caminhada e na jornada cristã. Até lá, nos vemos no nosso próximo vídeo.